Bem, as diretrizes curriculares nacional, elas fazem parte, né, de muitos conteúdos que são retirados da lei, né, da LDB. Então, agora ele vai fazer o quê? Ele vai especificar. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre as DCNs, né, relacionadas ao ensino fundamental de 9 anos. Tudo bem? Então, vamos lá. Só peço que desligue o microfone, tá, gente? Para não atrapalhar a aula. Vamos lá. Continuando. Vamos lá. DCNs do ensino fundamental de 9 anos. O que acontece? Ela foi instituída através da resolução número 7, de 14 de dezembro de 2010. Então, observem que esse tipo de estudo, desse tipo de DCN, né, está relacionado à resolução número 7. A gente vai estudar, se eu não me engano, 3 resoluções, né? Então, hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre a resolução número 7, ok? Então, vamos lá. Só um instante. Deixa eu ver que tá a canetinha aqui que não quer funcionar hoje. Então, vamos lá. Olha lá. A gente vai trabalhar aqui a chamada resolução número 7, de 14 de dezembro de 2010, ok? Então, gente, vamos tomar cuidado aqui. O que ela vai instituir, Daniel? Ela vai ser instituída, olha lá, ela institui através de quem? Através do Conselho Nacional de Educação, tá, gente? Se perguntarem na prova, onde é instituídas as diretrizes curriculares? Ministério da Educação, né? Secretaria de Educação? Não. Conselho Nacional de Educação. Então, quem institui essas diretrizes, tá, gente? É o Conselho Nacional de Educação, ok? Preste atenção, gente. O direito, né, à educação como fundamento maior das diretrizes. O acesso ao ensino, ele vai ser o quê? Ensino obrigatório e gratuito, né? E é um direito o quê? Subjetivo, segundo a Constituição Federal. Vamos lembrar? Nós estamos falando de ensino fundamental, hein, gente? Não te esquece que o ensino fundamental é a segunda etapa, tá, gente? Nós temos a primeira etapa, que trata-se da educação infantil, né? E a segunda etapa, que trata-se do ensino fundamental. Então, prestem atenção aqui. Vamos lembrar, lá no início, né, quando a gente começou a falar um pouco sobre isso, que existiam as etapas. Nessas etapas, olha, nós tínhamos o quê? Que lá no ensino fundamental, que é a nossa segunda etapa, nós tínhamos que ela se dividia em duas partes. Quais eram as partes, Daniel? A parte dos anos iniciais, que varia de primeiro ao quinto ano, e dos anos finais, que vai do sexto ao nono ano, tá bom? Então, olha lá, iniciais e os finais, ok? Então, gente, quando o aluno Tu já foi entra lá com o cheque? no ensino fundamental, esse aluno ele já tem a chamada obrigatoriedade e a gratuidade. Não sei se vocês lembram que uma vez a gente comentou sobre isso, tá? Só indo aqui mais um pouco, só voltando um pouco aqui, vamos lembrar um pouquinho sobre isso. Vamos lembrar do que a gente havia trabalhado. Quando a gente falou, por exemplo, da educação básica, olha lá, quando a gente falou da questão da educação básica, tá? E lá na educação básica, nós comentamos o seguinte, que existia o ensino, a educação infantil, e eu falei, olha, lá na educação infantil nós temos a creche e nós temos a pré-escolar, ok? A creche, gente, ela vai de que idade a que idade? Do 0 aos, olha lá, do 0 aos 3. E a pré-escola? Dos 4 aos 5 anos, ok? Então, o que foi que eu falei para vocês? Que só seria obrigado a partir da pré-escola, ou seja, a partir dos 4 anos de idade. A creche, ela seria o quê? Ela seria apenas
gratuita. Ela não seria obrigatória, tá bom? Então, a obrigação ela vem a partir dos 4 anos de idade, ok? Vamos seguir aqui. Então, por isso que vai dos 4 aos 17 anos, tá? Outra coisa, o ensino fundamental obrigatório e gratuito é assegurado, inclusive, sua oferta gratuita para todos aqueles que não tiveram acesso à idade própria. Interessantíssimo isso, tá, gente? Observe que isso aqui cai muito em prova. Não tiveram acesso à idade própria. Quando ele fala isso, ele está falando na modalidade EJA, de educação de jovens e adultos. Lembra que apesar da gente trabalhar as etapas, né, lá dentro, primeira etapa, segunda etapa, o EJA ele não é uma etapa, tá, gente? O EJA ele é uma modalidade, ok? Já caiu em prova isso. Falando as etapas, aí o cara dizia do EJA. O EJA não é uma etapa, ele é apenas uma modalidade de ensino, ok? Vamos seguir. A oferta de uma educação com qualidade social. O que significa essa oferta de uma educação com qualidade social? A gente vai ter que levar em consideração algumas perspectivas aqui. Por exemplo, quando a gente fala no termo qualidade social, a gente vai garantir duas situações. Primeiro, a garantia de quem? Do acesso, tá? Da inclusão e da permanência do educando. Então, falou nesse nome qualidade social, a gente vai lembrar da qualidade do acesso, da inclusão e da permanência do educando. E também, gente, a gente vai falar da formação da cidadania, ok? A gente vai falar da formação da cidadania. Então, vamos ver aqui. Na perspectiva de contribuir para, olha lá, erradicação das desigualdades, da pobreza, da busca da, olha, equidade, requerer que ofereçam mais recursos e melhores condições às escolas menos providas e aos alunos que deles mais necessitem. Ao lado, olha lá, das políticas universais, dirigidas a todos sem requisitos de seleção. É preciso também, olha lá, parte importante, sustentar as políticas reparadoras, que assegurem maior apoio aos diferentes grupos sociais em defasagem. O que significa isso? Vocês observem que eu tenho 2 pontos importantes aqui. Primeiro, que a gente vai praticar as políticas universais e também vai assegurar, sustentar o quê? As políticas reparadoras. É mais ou menos assim. Você sabe que se você for fazer uma comparação do ensino das escolas Norte e Nordeste, você vai ver que existe uma disparidade e uma diferença muito grande para os ensinos das escolas do Sul e Sudeste. Aí o que se faz? Se faz uma política reparadora para que todos tenham uma política universal. Ok, gente? Beleza? Vamos continuar aqui. Rapidinho. Vamos continuar bem aqui. Quando a gente fala das questões dos princípios norteadores, já caiu muita questão em prova e como cai. A gente tem que entender quem é cada um deles. Às vezes eles falam, por exemplo, a justiça, solidariedade, liberdade e autonomia. Aí ele vai falar que é um princípio norteador político. Então eles mudam as posições de cada um deles. Então, quando se fala em justiça, quando se fala em solidariedade, quando se fala em liberdade, em autonomia, em respeito à dignidade, tá? Quando se fala em pessoa humana, né? Em compromisso, em promoção do bem de todos, né? E quando se fala em eliminar quaisquer manifestações de preconceito e discriminação, nós estamos falando do princípio ético, tá? Quando a gente fala do reconhecimento de direitos e deveres da cidadania, né? Olha aqui a palavra cidadania, deveres e direitos da cidadania, a gente está falando de política, gente. Quando a gente está falando da questão da preservação ao regime democrático, falou em regime democrático, também estamos falando em política. Recursos ambientais, que nós comentamos das políticas nacionais ambientais até a aula de ontem, né? De busca de equidade, né? Vocês sabem que a equidade é fazer com que o desigual se torne igual ao outro, né? Ao acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais
e outros benefícios, né? A exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direitos. Então, tudo isso está relacionando à política. Então, é um princípio norteador político. Quando se fala da questão vocês já viram essa palavra, sensibilidade, né? A gente falou da sensibilidade ontem, quando a gente tratou das políticas ambientais, né? Não formais, né? Então, quando se fala do cultivo à sensibilidade, juntamente com a racionalidade, a gente está falando de estético. Cuidado, se vocês ouvirem esse termo racional, não é ético, ele está falando de estético. Ok, gente? Tranquilo? Vamos seguir aqui, gente. Vamos falar da matrícula. Vocês sabem que isso daqui é importante principalmente para os pedagogos, né? Principalmente aqueles que assumem direção de escola. Então, vocês têm que ter na ponta da língua esse tipo de obrigatoriedade. A matrícula no ensino fundamental de 9 anos. É obrigatório a matrícula no ensino fundamental de crianças de 6 anos completos. Olha lá, isso cai em prova. Apenas crianças de 6 anos completos, tá? Ó. E, olha lá, 6 anos, e ela tem que ser completa, tá? Ou, se for completar até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Cuidado com isso aqui, que eu vou já explicar. Nos termos da lei e das normas nacionais vigentes. Olha lá, as crianças que completarem 6 anos após essa data, ou seja, após 31 de março, tá bom? Elas vão ser matriculadas no ensino fundamental? Não. Elas serão matriculadas no ensino, na educação infantil, ou seja, na pré-escola. Tá bom? Então, o que a gente vai entender com relação a essa parte? Vamos botar bem aqui do lado para a gente entender melhor. Matrícula. Olha lá, matrícula. Quem vai ser matriculado, professor? As pessoas, as crianças que tiverem 6 anos completos. E quem mais? Se tiver menos de 6 anos, se for menor, né? Eu tivesse, por exemplo, vamos dar um exemplo. Deixa eu tirar isso aqui. Se ela tiver 6 anos incompletos, ela pode? Pode, desde que ela seja matriculada até 31 de março daquele ano. E se for após 31 do 3, aí ela vai ser matriculada onde? Na educação infantil, ou seja, na pré-escola. Tá ok? Não se esqueçam disso. Outra coisa, essa carga horária do ensino fundamental, ela vai ter que ser de quanto, professor? De 800 horas relógio. Olha lá, isso é importante. Horas relógio. Como é que pode vir na minha prova, professor? Em vez de vir horas relógio, pode vir apenas hora. Olha lá. Pode vir na tua prova hora. Deixa eu tirar aqui. Pode vir na tua prova hora, aula. Tá? Pode vir o termo hora, aula. Se vier esse termo hora, aula, está errado. É hora do relógio. Cuidado com isso, que sempre aparece em prova. E em pelo menos 200 dias de efetivo exercício, efetivo trabalho escolar. Se aparecer na tua prova o termo até 200 dias, também está errado. É até 200, é pelo menos 200 dias, ou seja, no mínimo 200 dias. Passou de 200 dias, pode? Pode. Menos que isso, pode? Não. Horas não é aula, é hora relógio, tá? E até também não é, e sim pelo menos, tá ok? Vamos lembrar que a educação infantil, a creche é de 0 a 3 e a pré-escola vai de 4 a 5 anos de idade. Vamos seguir aqui. Bem, eu quis colocar isso aqui que eu vou escrever umas coisinhas para vocês. Primeiro, o que a gente tem que lembrar? Vamos lembrar daquele quadro que a gente fez na nossa aula. Qual foi o quadro, Daniel? Das características da educação básica. A educação básica, olha lá, a educação básica, ela se caracteriza pelas suas etapas. Quais são elas, professor? Nível educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Lembra
que esses caras aqui tratam-se das etapas. Tá bom? Aqui vai ser a creche, né? Que vai de 0 a 3 anos. Aqui nós temos o ensino fundamental, que é dividido em anos iniciais e anos finais. Os iniciais, né? Nós vamos ter aqui olha lá. Deixa eu só colocar aqui, iniciais. Deixa eu ajeitar aqui que o negócio já está voltando aqui. Iniciais, finais. Deixa eu ajeitar aqui também, que vai ter a pré-escola, né? Esqueci de colocar aqui. A pré-escola, ela vai de 4 a 5, tá? O ensino fundamental dos anos iniciais de 6. Meu Deus. 6 a... É que tá travando aqui, só um instante. 6 a 9. Tá? E os finais de 10. Peraí. É que agora meu negocinho travou aqui. Só um instante. Vamos ter um pouco de paciência aqui. Tá? Só ajeitar aqui. Tá dando bug aqui no trocinho. Só ajeitar aqui. Vamos lá. De 6 a 10. Desculpa. Só ajeitando. Tá? Aqui nós temos de 11 a 14. Ok? Aí o ensino médio. Aí nós temos de 15 a 17 anos. 15 a 17 anos. Só mudando aqui a canetinha, tá? Cozinha da canetinha para melhorar o negocinho aqui. Lembra que a obrigatoriedade, ela vai partir daqui, ó. Daqui para cá. Tá bom? Não esqueçam disso. Dos 4 aos 17 anos. Ela é obrigatória e gratuita. Então, dos 4 aos 17, ela é obrigatória e gratuita. Então, ela vai falar do princípio da obrigatoriedade e da gratuidade, né? Então, quando se falar na prova do princípio de obrigatoriedade e gratuidade, vocês vão lembrar desses valores, dessas idades, de 4 a 17 anos. Lembrando que EJA não é etapa, tá, gente? É modalidade de ensino. Vamos seguir aqui. Não se preocupa que essas anotações vão ficar disponíveis para vocês depois. Vamos lá. Antes da gente partir aqui para o próximo conteúdo, né? A gente vai dar Então, vejam bem, gente. Agora nós vamos falar da questão da transposição didática, tá? Também é uma parte muito importante a respeito desse tema. Os conhecimentos escolares podem ser compreendidos como um conjunto de conhecimentos que a escola seleciona e transforma, no sentido de torná-los passíveis de serem ensinados ao mesmo tempo em que servem de elementos para a formação. Aí entra aqui, ó. A formação ela é ética, estética e política. Quem é esses caras aqui, Daniel? São os chamados princípios. Olha lá, os princípios norteadores. Tá? São os princípios norteadores do aluno. As instâncias que mantêm, organizam, orientam e oferecem recursos à escola, como o próprio Ministério da Educação, as secretarias de educação, o Conselho de Educação, assim como os autores de materiais e livros didáticos, transformam o conhecimento acadêmico segmentado, né? Segmentando de acordo com os anos de escolaridade, ordenando em unidades e tópicos, e busco ainda ilustrá-los e formulá-los em questões para muitas das quais já se tem resposta.
esse processo em que o conhecimento em diferentes áreas sofre mudanças, transformando em conhecimento escolar, tem sido chamado de transposição didática. Então, quem é a transposição didática? A gente fala muita coisa aqui, mas o que vai nos interessar é isso. Olha, quando se tem esse processo, né, que a gente falou aqui em cima, em que o conhecimento de diferentes áreas sofre mudanças, transformando-o em conhecimento escolar, é que a gente chama isso de transposição didática, tá? O que significa isso, professor? Vou dar um exemplo para vocês. A gente está vivenciando uma pandemia, né, sobre o Covid-19. É óbvio que esse assunto ele vai entrar dentro de algumas disciplinas, como a biologia, como a geografia, né, a história, né, então a matemática. Então vários assuntos vão sair abordando um conhecimento que veio de uma forma diferente, né, em diferentes áreas, mas que sofreu mudanças. Então, ou seja, isso é importante, sim, né? É um tema da atualidade que pode ser abordado em várias disciplinas. E aí, quando a gente pega esse assunto, que ele é um tema atual, e a gente transforma esse assunto em conhecimento escolar, é que a gente chama isso de transposição didática. Ok, gente? Beleza? Vamos lá. O currículo, parte importantíssima da nossa prova, né? O currículo, por exemplo. O currículo, gente, ele está relacionado à nossa PPP da escola, né? Como é que a gente vai trabalhar isso? A escola constitui a principal e muitas vezes a única forma de acesso ao conhecimento sistematizado para a grande maioria da população. Esse dado aumenta a responsabilidade, né? Só um instante aí que tem muita gente colocando aí. Tem gente com o microfone ligado aí, gente. Tá atrapalhando a aula. Por favor. Tá? Só um instante aqui. Só um instante, gente. Vou dar uma paradinha aqui rapidinho. Tá? Pra gente poder continuar. Beleza. Vamos voltar aqui. Então, o que o currículo diz? Que constitui o principal e muitas vezes a única forma de acesso ao conhecimento sistematizado para a grande maioria da população. Esse dado aumenta a responsabilidade do ensino fundamental do que se trata essa resolução, do que a gente está trabalhando agora. Tá bom, gente? Então, olha lá, aumenta a responsabilidade do ensino fundamental, tá? Na sua função de assegurar a todos a aprendizagem dos conteúdos curriculares capazes de fornecer instrumentos básicos para a plena inserção na vida social, econômica e cultural do país. Esse cara aqui, que a gente vai falar agora, pode cair na tua prova, que é o Michael Young, tá? Olha lá, Michael Young. Esse cara, gente, é um dos caras que faz o quê? Ele é o quê? Crítico em currículo. Ele é um crítico em currículo. Então, geralmente, esses caras, como aparecem na hora da prova da gente? Olha o que ele fala. Denomina o poderoso conhecimento que entre as crianças, adolescentes, jovens e adultos, não, olha lá, não pode, olha esse não aqui, não pode ser adquirido apenas em casa e na comunidade, ou ainda nos locais de trabalho. Nas sociedades contemporâneas, esse conhecimento é o que nos permite estabelecer relações mais abrangentes entre fenômenos e é principalmente na escola que ele tem condições de ser adquirido, ok? Então, o que esse crítico fala, né? Michael Young? Ele fala que o conhecimento, a gente não tem conhecimento que não pode ser adquirido fora da escola, ele é adquirido dentro da escola. Então, por isso que o currículo ele é de suma importância. É por isso que a PPP da escola ela tem que constituir todos os pontos importantes a terem trabalhado nesse currículo, tá bom? Então, por isso que ele fala que tem determinadas coisas que são abordadas dentro da instituição educacional, ok? Bem, agora nós vamos falar da base comum e da parte diversificada. Nós já havíamos comentado isso numa aula nossa lá no curso, né? Agora a gente vai relembrar ela. Olha, quem é a base comum? Gente, a base comum, ela é a base obrigatória.
tá? E a parte diversificada, ela é a parte o quê? Ela é a parte específica do local ou região. Então, ou seja, essa parte ela vai ser de acordo com a região. E essa parte já é a parte obrigatória. Lembrando que uma e outra não são distintas, tá? Uma complementa a outra. Lembra que lá no início nós comentamos sobre isso, falando sobre o que remete à política que trabalha a questão da universalidade, né? Então, aqui, uma vai ser referente a outra, ou seja, é a política chamada de política reparadora. Por isso que existe essa questão da parte diversificada, porque como a região é diferente uma da outra, cada região vai ser abordada de acordo com a sua área, com a sua região, tá bom? Mas vamos falar agora do currículo obrigatório. Na verdade, gente, não vai falar ainda, porque já vai acabar a nossa aula, tá? Então, a gente vai deixar para comentar isso na nossa próxima aula, ok, gente? Só voltando aqui, tá? Vamos voltar aqui